Olá, sou Vanessa Alves Pacheco e vou apresentar o projeto de iniciação científica sobre o screening de extratos de microalgas para a atividade leishmanicida, sob orientação da professora doutora Daniela Luz Ambrosio Brecht e tutoria de Vivian Marina Gomes Barbosa Lage. Conceituando a leishmania e as microalgas, a leishmania é um gênero de protozoários da família Trypanosomatidae que inclui os parasitas causadores das leishmanioses. O gênero é dimórfico, possuindo duas formas principais, promastigotas e amastigotas, sendo a amastigota intracelular e sem movimentos, infectante dos vetores, e a promastigota extracelular e flagelada, que é a forma infectante nos seres humanos. Na imagem, temos do lado direito a promastigota e do lado esquerdo a mastigota. Já as microalgas são micro-organismos fotossintéticos eucarióticos que possuem um alto teor de compostos naturais, incluindo metabólitos primários e secundários complexos, como ácidos graxos, poliinsaturados, antioxidantes, entre outros. Então, como objetivos, temos a investigação inédita de extratos de diferentes espécies de microalgas luciaquícolas ou marinhas para a atividade contra a Leishmania brasiliensis, que é a espécie causadora da leishmaniose tegumentar americana, ou seja, a cutânea. E a busca de novas moléculas naturais com potencial terapêutico para as leishmanioses. Em colaboração com a professora doutora Suzana Teles da Cunha e diante da disponibilidade de todo o banco de microalgas do Laboratório de Bioprospecção e Biotecnologia da UFBA, utilizamos a Desmodesmo brasiliensis, que já estava prevista no plano de trabalho, e a Tretaceum gracilis, pois apresenta um bom crescimento e um bom volume bruto de biomassa para ser coletado em um menor tempo de crescimento. Para o início das atividades e para fazer o inóculo, começamos com a esterilização e preparo dos meios e materiais de cultivo. Para a marinha, que é a Tetracerums gracilis, o meio empregado foi o cônio, sendo a salinidade ajustada para 28% com água destilada. Para a doce aquícola, Desmodesmo brasiliensis, o meio foi o oligo. Ambas foram cultivadas em fotoperíodo de 12 claro por 12 escuro, com temperatura de aproximadamente 22 graus Celsius e aeração constante. E para a obtenção de biomassa suficiente para a produção dos extratos, o volume do cultivo foi gradualmente aumentado. Então, inicialmente foi realizado um cultivo piloto, com 10 milímetros para 100 milímetros de meio, e após 15 dias, que é o período médio de crescimento das microalgas, foi realizado um novo repique, e o volume total de 100 milímetros foi transferido para 1 litro de meio. Durante esse período, as microalgas foram constantemente acompanhadas via microscopia óptica para verificar as características morfológicas das mesmas e também garantir que não houvesse nenhum tipo de contaminação. Após essa fase, atingir o volume de 1 litro, foi iniciada uma curva de crescimento pela medição da absorvância da cultura a 680 nanômetros, utilizando espectrofotômetro e cubetas estéreis, que é para auxiliar na determinação de qual é o melhor período para a coleta da biomassa. O procedimento durou de 15 a 20 dias, no mesmo horário, e após o final deste período, o melhor período para a coleta de biomassa é a fase estacionária, onde serão atingidos os metabólitos primários e secundários das microalgas. Então, nessa terceira imagem, podemos observar nestes gráficos que a fase estacionária não ficou bem delimitada, e os picos de absorvância foram no dia 17 para o gráfico 1 e no dia 14 para o gráfico 2. Sendo assim, prosseguimos o trabalho com a coleta estabelecida para o período padrão de repique das microalgas entre 15 e 20 dias. Após delimitar o melhor dia para a coleta de biomassa, foi iniciado o cultivo das microalgas em fotobioreator cilíndrico com capacidade de 10 litros para a obtenção da biomassa em grande quantidade. O processamento da biomassa se deu por centrifugação e liofilização para retirar toda a água, sonicação da biomassa em etanol para o preparo do extrato e depois o extrato foi fracionado em frascos para a evaporação do solvente. E após a secagem dos frascos, foram armazenados no freezer a menos 20 graus Celsius. Para os próximos passos, o cultivo e os testes com leishmania serão realizados em colaboração com o professor Dr. Abel Schrieffer no Serviço de Imunologia do UFBA. Serão utilizadas duas linhagens de Leishmania brasiliensis, uma resistente e outra sensível ao tratamento com N-metilglucamina. Esse cultivo de formas promastigotas de Leishmania brasiliensis será com meio de cultura Schneider e faremos uma curva de crescimento para poder ter uma noção da taxa de multiplicação e também se as duas linhagens apresentam o mesmo perfil.
Após isso, o teste de atividade leishmanecida será realizado com as formas promastigotas e os extratos etanólicos. A viabilidade celular será determinada utilizando-se o MTT. E, por fim, os parasitas também serão visualizados a microscópio para análise morfológica e possível atividade leishmaniostática. Como resultados, esperamos que os extratos de microalgas apresentem potencial atividade leishmanicida. Com resultados positivos de atividade biológica, estes extratos serão processados futuramente para o isolamento das moléculas ou conjunto de moléculas responsáveis pela atividade específica, e assim poderá contribuir na descoberta de novas moléculas para o combate às leishmanioses. Fica aqui o meu agradecimento ao Congresso Virtual da UFBA 2021, à PROAI, ao Programa Permanecer, ao Labiotec e ao Complexo UPS. Aqui estão minhas referências. Obrigada.